Revolução Sandinista na Nicarágua. Esse nome, sandinista, faz menção a Augusto César Sandino. Foi uma homenagem ao guerrilheiro que lutou contra a forte influência dos Estados Unidos em seu país, durante as décadas de 1920 e 1930. A Revolução Sandinista foi um movimento revolucionário que ocorreu entre 1978 e 1980, que resultou na derrubada do governo ditatorial de Anastácio Somoza Debayle. Os sandinistas, eles eram um grupo de guerrilheiros socialistas que lideraram um levante contra o ditador Somoza. Após a vitória, o governo sandinista implementou algumas reformas sociais e políticas progressistas, mas também causou alguns conflitos internos e algumas oposições armadas reforçadas pelos Estados Unidos. A Revolução Sandinista teve um impacto bem significativo na história da Nicarágua e nas relações geopolíticas durante a Guerra Fria. Guerra Civil em El Salvador. Em 1979, El Salvador sofreu um golpe de Estado que derrubou o governo do general Carlos Humberto Romero e instituiu uma junta civil-militar no poder. Durante a Guerra Civil, El Salvador foi prioridade da política externa dos Estados Unidos para a América Central, quando a administração de Ronald Reagan apoiou as forças armadas do país na vitória militar contra as guerrilhas salvadorenhas, reunidas na Frente Farabundo Marcha de Libertação Nacional, FMLN. A crise política e social aumentou com a repressão militar e estourou com o assassinato do arcebispo Oscar Romero, durante uma missa em março de 1980. No funeral, 42 pessoas foram assassinadas, e isso marcou o início da Guerra Civil. O conflito armado envolveu o governo militar, grupos paramilitares de extrema-direita e a guerrilha de esquerda, representada pela FMLN. A Guerra Civil teve duas fases. Na primeira, de 1981 a 1983, o exército salvadorenho tentou a solução militar rápida, enquanto a FMLN operou na defensiva dos ataques. Na segunda fase, a partir de 1984, admitiu-se o equilíbrio militar entre os combatentes. O acordo de paz foi firmado em 1992, após 21 meses de negociações entre o então presidente Alfredo Cristiani e o dirigente da FMLN, mediadas pela ONU. Mais de 60 mil pessoas morreram no conflito. O fim da Guerra Civil em El Salvador representou o fim do último resquício da Guerra Fria na América Central. O golpe de Estado no Chile ocorreu em 11 de setembro de 1973, com Salvador Allende sendo vítima de críticas sobre seu governo, que era mais ligado ao socialismo, e os militares iniciaram uma intervenção política. Allende, então, convidou o Augusto Pinochet, que era um militar também, para comandar esse exército militar que estava contra Allende. Aconteceu que Augusto Pinochet meio que traiu Allende e então ele liderou o golpe militar. Allende foi deposto e ele se suicidou no Palácio de La Moneda. O Palácio de La Moneda foi bombardeado. Pinochet assumiu o poder e instaurou uma ditadura militar que durou até 1990. Seu regime foi marcado por violências e muitas violações de direitos humanos, prisões arbitrárias, tortura e morte de opositores políticos. O golpe no Chile teve impacto profundo na história do país e na América Latina como um todo, deixando cicatrizes que perduram até os dias de hoje. Em 1990, o Chile voltou à democracia e iniciou um longo processo de reconciliação e justiça. A Operação Cóndor foi uma aliança político-militar das décadas de 1970 e 1980 entre os regimes militares na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai, com a participação da CIA, Central Inteligência Agência, dos Estados Unidos. O nome Operação Cóndor foi uma referência a Aviandino, o condor que se alimenta de restos mortais de outros animais. No Brasil, recebeu o nome de cárcara. A Operação Cóndor tinha por objetivo eliminar movimentos de esquerda
e seus líderes na América do Sul, inibir a atuação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, criada por Fidel Castro, em Cuba, que tinha por objetivo realizar ações anti-imperialistas na América, com a cooperação dos movimentos de esquerdas de diversos países. Entre as ações da Operação Cóndor estão as perseguições a líderes da esquerda latino-americanos, como os Tupamaros no Uruguai e a ALN, a Ação Libertadora Nacional, no Brasil, além da possível morte por envenenamento de João Goulart em 1976, quando residia na Argentina, e também de Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek. A Operação Cóndor perdeu a sua força nos anos de 1980, com a chegada ao fim dos regimes ditatoriais na América do Sul e o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim em 1989. Porém, ainda é discutida e investigada por diversos crimes cometidos durante o período em que atuou. A intervenção dos Estados Unidos na América Central. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos apoiaram grupos contra-revolucionários em várias partes do mundo, incluindo na América Central. Um exemplo notório desse apoio foi contra as Nicaráguas. Os Contras eram um grupo armado anti-sandinistas que lutavam contra o governo sandinista, que havia tomado poder em 1979. Então, os Estados Unidos começaram a fornecer armas e treinamentos aos Contras como parte de sua política de contestação contra o governo socialista ou comunista na América Latina, e isso levou a um conflito armado prolongado e às graves violações dos direitos humanos na Nicarágua. Mas o apoio dos Estados Unidos aos Contras foi altamente controverso e gerou críticas tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos, e eventualmente pressões internacionais e internas levaram à assinatura de um acordo de paz em 1987 e a realização de eleições em 1990, que resultou na derrota dos sandinistas. De 1930 a 1983, a Argentina viveu sob período de ditadura. Em 66, aconteceu a Revolução Argentina, liderada por João Carlos, inspirada no acontecimento de 1964 no Brasil. Porém, teve um fracasso. Em 1970, o Perón volta ao poder. E ele faleceu em 74, deixando sua sucessora Isabelita Perón. Porém, o peronismo era super perseguido pela Operação Cóndor dos Estados Unidos, que era contra o socialismo. E devido à grande estabilidade econômica e política que a Argentina se encontrava, acabou que o regime, a junta militar se desfez, e em 83 teve o voto por democracia na Argentina. E o nome Guerra Suja recorreu aos métodos dos serviços militares secretos franceses aplicados na Argélia, na então Indochina, pautados no desrespeito a todas as convenções internacionais e a legalidade, ações encobertas de terrorismo, sequestros e assassinatos, práticas sistemáticas de tortura e extensão do teatro de operações de combate aos grupos armados. Sem contar também sobre as várias guerrilhas que foram montadas na América do Sul contra a Operação Cóndor dos Estados Unidos. A doutrina de segurança nacional, que vira lei em 1968 com a publicação do Decreto-Lei de número 314, tinha como objetivo principal a identificação e eliminação dos inimigos internos, ou seja, todos aqueles que questionavam e criticavam o regime estabelecido. A doutrina de segurança nacional nos Estados Unidos foi uma estratégia adotada durante a Guerra Fria, com o objetivo principal de conter a influência comunista globalmente. A sua aplicação na América Latina aconteceu devido aos Estados Unidos ver a América Latina como uma área de interesse estratégico. E eles acreditavam que o comunismo poderia se espalhar na região. Os Estados Unidos apoiaram governos militares autoritários que se opunham ao comunismo, e isso por muitas vezes significava apoiar regimes não democráticos.
Os EUs forneceram ajuda financeira e treinamento militar a esses regimes, fortalecendo esses governos, mas também levando ao abuso dos direitos humanos. Agora, como resultados na América Latina, nós temos a instabilidade política devido à oposição de regimes apoiados pelos Estados Unidos, a violência, a repressão em alguns países devido aos regimes autoritários e o impacto duradouro nas políticas e na estabilidade da região.